Então, muito boa tarde, pessoal, que eu Prece. E hoje é um podcast um pouco mais sério e um pouco mais rápido também. Eu até tinha feito um podcast com um amigo meu, só que tava com muita zoeira e tal. E eu queria fazer um podcast, eu pensei melhor em refazê-lo, fazer mais curto, sem enrolação, direto ao ponto. Porque a média do meu canal é que a galera veja, sei lá, até 1 hora de podcast, a média. Então, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar fazer um de 1 hora para que todos vejam. Então, o tema de hoje é como ser monge. Como ser monge, por que ser e como a pessoa pode descobrir se ela tem a vocação ou não, tá? Então, alguns avisos antes de começar. Tá vendo muita coisa boa aí no canal. Só que depois desta semana eu provavelmente vou ter que gravar mais sozinho. Porque, enfim, isso de gravar com os outros é um pouco ruim. Porque eu gosto muito de ter uma rotina. E minha rotina do sono tá um caco. Mas vai sair aí um programa com, não sei nem se eu posso dizer, Base do Viriato. Vai ser o Prece, o Base do Viriato e o Super Bra. E como é que eu posso dizer? Vai sair semana que vem. Também vai sair um podcast meu com o Sank Boy. Vocês devem conhecer. O Sank Boy é um médico aí, é Red Pill. No canal dele, tá? No canal dele vai sair. Vai ser um podcast sobre antidepressivos, indústria psiquiátrica, indústria farmacêutica, doenças mentais e muito mais. Vai ser maravilhoso. Eu já tive muitas conversas com ele em privado. Muitas não, tô mentindo. Já tive 2 conversas com ele em privado sobre esse tema. E foi uma conversa muito boa, muito maneira. E eu quero que os outros também possam, né, absorver desse conhecimento que eu tive com essa conversa, dos frutos que houve nessa conversa. Então, a gente precisa ir bater os 1.000 inscritos, porque, como o Caverna já disse na live, a empresa dele está indo mal e provavelmente ele vai ser demitido e tal. E se ele ficar sem emprego, ele precisa ir de, né, uma ajudinha aí do canal, nunca é demais, né? Ajudar um amigo. Então, como um podcast religioso, vamos rezar um Pai Nosso aí pelos ouvintes, pela santificação e conversão deles, tá? Primeiro em latim, depois em português. Pater, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Português. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então vale ressaltar que o Pai Nosso correto, né, que sempre foi usado na igreja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tá? Então, no Vaticano II eles mudaram isso. Não sei porquê. Na realidade eu sei sim. Porque na maioria dos países era se rezado para se ter a ideia de que nós temos dívidas para com o Nosso Senhor, né? Nós pedimos também perdão pelos nossos devedores. Hoje ofensa e ofendidos é algo mais, sei lá, amplo, que não quer dizer muita coisa. Mas é real, nós temos dívidas pelos males que nós fizemos. Se nós matamos uma pessoa, nós temos uma dívida. Se nós estupramos uma mulher, não que eu vá fazer isso, nós temos uma dívida. Então, eu vou falar aqui brevemente da experiência que eu tive. Então, a minha experiência
Fui no mosteiro, em teoria um dos mais rígidos do mundo neste prezado momento. Estaria assim no top 5, top 10. E eu fui lá muito entusiasmado e tal. Só que eles não faziam as coisas muito bem, tá? E quando você vai parar para analisar, nenhum mosteiro hoje em dia faz as coisas muito bem. Então, se você acha que você vai entrar num mosteiro hoje em dia e vai sair de lá santo, tá? Você está enganado. Por exemplo, a maior parte dos mosteiros hoje em dia, eles não fazem a quaresma, tá? A quaresma é uma piada na maioria dos mosteiros. Você faz jejum na quarta e na sexta. O que é o jejum? É você come uma vez. Eles comem uma vez em uma mini refeição. Somente na quarta e na sexta durante a quaresma. No mosteiro que eu estava, a quaresma ia de setembro até maio. Bastante coisa, tá? Quase, ou seja, isso dá quantos meses? 6 meses. Só que lá eles também tinham vários copes para essa quaresma estendida. Infelizmente. Eu não vivenciei porque eu saí antes da quaresma. A quaresma deles começavam na festa da exaltação da Santa Cruz, assadeiro. Dia 15 de novembro começa a quaresma deles, tá? Mas na maioria dos mosteiros hoje em dia que você vai ver, eles, por exemplo, não fazem nenhuma abstinência. Vocês sabem o que é abstinência, né? Você se privar de alguma coisa no comer. Por exemplo, você se priva de suco, você se priva de carne, você se priva de, sei lá, você come pão e água em um dia. Isso é abstinência. Então, a maioria dos mosteiros eles não fazem. Eles não seguem as regras que sempre foram seguidas na questão do jejum, na questão da disciplina, na questão de tudo, da espiritualidade. O Vaticano II ele meio que mudou as regras de todos os mosteiros, tá? E mosteiros que tinham regras idênticas há 9 séculos. 9 séculos, veja bem, 9 séculos. Você consegue imaginar alguma coisa que tenha 9 séculos? Nada no Brasil tem 9 séculos. Então imagine uma coisa 2 vezes mais velha que o Brasil foi completamente alterada, tá? Que se permaneceu intacta. E vale lembrar que era um fruto de inúmeras santidades. Estamos falando, por exemplo, nesse exemplo do Estatuto da Ordem Cartucha, tá? Então, estamos nessa crise terrível. Por isso que não temos mais santos. Porque os mosteiros hoje não utilizam a fórmula que foi sempre utilizada para ser santo. Lógico, existem santos, existem. Mas você vai ter 10 vezes mais trabalho para achá-los do que, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Se você for comparar a disciplina de um mosteiro beneditino, por exemplo, na época do Padre Pio, lá em 1902, beneditino não, perdão, Padre Pio ele era capuchinho. Então, se você for comparar a disciplina de mosteiro capuchinho do Padre Pio, 1902, com a disciplina de hoje em dia, de 2022, é patético. Você vai ver que o que ele fez para chegar lá, para ser aceito, só para ser aceito, já o transformava em um santo. Era muita oração mesmo, abstinência de sono, de alimentos gostosos. E na quarta e na sexta eles tomavam chibatada, velho. Sem brincadeira, os caras tomavam chicote. E o mais engraçado que era depois da janta. Eu fiquei, cara, por que eles tomam chicote depois da janta? Eles não vão vomitar não, mas aí eu pensei, deve ser para estimular ninguém a jantar. Então, agora eu entendi por que eles tomam chicote depois da janta, para ninguém querer jantar. Então, os mosteiros antigamente eram muito rígidos, lógico. Eram difíceis, mas não era nada impossível, tá? Eles sempre tentavam te desafiar. Só que nunca, por exemplo, na academia, você pode achar hoje que você não consegue pegar 30 quilos cada lado no supino.
mas você sabe que não é impossível. Você sabe que um dia, se você se esforçar muito e querer muito isso, você vai conseguir. Mas, por exemplo, o mosteiro não ia pedir para você pegar 70 quilos de cada lado no supino, porque tem gente que corporalmente nunca vai conseguir isso. Então, eles pediam coisas difíceis para as pessoas se lapidarem, tá? Então, você vai ter 4 tipos, em resumo assim, 4 tipos de monge. Vocês têm o mais comum, que é o cenobita. Vale citar antes o que é um monge. A palavra monge, ela vem do grego monarchos. Monarchos significa sozinho, único, né? Vocês devem lembrar, né, das suas aulas de biologia, tipo assim, monogamia, uma gamia, né? Monogamia, poligamia, sei lá, monoteísmo, politeísmo. Então, mono quer dizer um, sozinho, único. Então, monarchos vem de monos. Monos é um. E eu acho que o cus é cos, né, no grego, no latim cus, significa a partícula para indicar que é uma pessoa sozinha, né? Um adjetivo de pessoa, não de coisa. Então, monarchos é isso aí, é um cara sozinho, solitário. Só que hoje em dia essa definição mudou um pouco. Então por exemplo, você pode viver em uma comunidade, mas estar com esse tipo de voto de silêncio, que você é considerado um monóculos, um cara sozinho. Tem mosteiro que vocês vivem em comunidade, você não precisa ser um cara completamente isolado no meio de uma caverna para ser considerado um monge, um monacos. Embora você também seja, tá? Se você for fazer isso, o que eu inclusive não recomendo a ninguém. Não para as pessoas de hoje em dia, tá? Talvez se você tivesse nascido no Egito, no século III, talvez. Mas hoje as pessoas, infelizmente eu e você somos muito fracos para isso. Nessa sociedade de conforto aí que nascemos. Você tem os monges anacoretas. São esses caras aí que estão sozinhos, seja o que o Criador quiser, que estão aí sozinhos numa caverna, numa casa, não sei, tá? Os anacoretas também são conhecidos como eremitas. Você já deve ter ouvido a palavra eremita. Então, os eremitas eles podem estar completamente sozinhos ou eles podem estar em tipo grupos, mas nem tanto. Por exemplo, tu tá em uma casa, aí 1 quilômetro de você tem outro eremita, aí 1 quilômetro de você tem outro, aí 1 quilômetro de você tem outro, aí faz tipo um quadrado, não sei se ficou claro. Mas vocês estão em grupo ali só em caso, né, de alguém, sei lá, ficar doente ou dar uma picada de cobra e precisa chamar o outro. Então, no Brasil tem poucos eremitas, tá? Até onde eu saiba, tem um no Sudeste, que eu não vou falar o estado dele, porque ele é um péssimo eremita. Tem um no Sudeste que é ruim. Tem um... Onde é que ele é, hein, cara? Tem um no Ceará que é muito bom. O nome dele é João Paulo. É no Ceará? Ou é no... Eu acho que, cara, é lá no fim do mundo do Ceará. Mas ele tem um problema que ele... ele anda só de cueca. E ele é meio doido da cabeça, mas ele é muito santo. Ele é muito santo. Tá? Muito santo mesmo. Ele é uma pessoa muito simples, mas muito santo. O João Paulo. Eu não faço a menor ideia como é que eu entro em contato com ele, mas eu gostaria. Eu não sei nem se ele tá vivo ainda. A última notícia que eu tive dele foi de 10 anos atrás. Então tem esse no Ceará. Tinha outro muito maneiro no Ceará também, mas a última notícia que eu tive dele era 10 anos atrás. Ele tinha 80, então ele já deve ter morrido. E tem um grupo tipo esse aí que eu falei, né, que se junta 4, fica distante do outro. Lá em São Paulo tem um grupo de mulheres eremitas em Minas Gerais, que elas fazem nesse mesmo esquema, né, 4 casinhas, uma longe da outra, ali no meio do mato.
deixa eu ver se... tem um grupo em Goiás, em Niquelândia, só que eu não sei se eles é eremitão, tá ligado? Eremitão mesmo. Se eles são raiz ou se eles são mais Nutella. Não que seja problema ter comunidade, a gente vai falar disso depois. Então, tem esses lugares aí, Ceará, Niquelândia, São Paulo, no estado, não sei onde é que ele fica, o monge que eu falei, que o nome dele é Padre Bruno, e ele não revela o lugar dele nem se você torcer o nariz dele. O Padre Bruno que está com esse grupinho, né, que eu falei de 3. Tem essas mulheres aí nas Minas Gerais que estão em 3 ou 4. Tem uma outra eremita que eu conheço que ela é péssima. Tem outra eremita que eu conheço que ela é péssima. E deve ter mais uns 500 péssimos eremitas aí no Brasil. Então, qual é que é a minha crítica a você ser um anacoreta, né? Esse cara aqui tá completamente sozinho. Então é o seguinte, a maioria deles, tá? A maioria deles, dos santos que foram para o deserto, e tem aquelas histórias bem legais. Quando eles vão para o deserto, eles já são homens perfeitos, tá? Se eu vou ver Santo Antão, São Francisco passou um tempo no deserto, São Domingos, São Simão Stock, São Bento. Tem mais alguém a citar? Santo Ângelo, enfim, todos eles já são homens perfeitos, tá? Mas é impossível. E vocês estão escutando cachorro, certo? Complicado, pera aí. Enfim, vai com o cachorro mesmo, tô nem aí. Então, esses homens, aí vocês podem dizer, mas ninguém é perfeito. Claro, ninguém é perfeito, mas pensa só. Vocês devem conhecer alguma pessoa que faz algo muito bem feito. Por exemplo, é algo que ele é tão bem feito, mas tão bem feito, que dá a impressão que não há nada para se melhorar. Tipo, o meu professor de caligrafia. Ele escreve tão bem, mas tão bem, que aquilo ali, você diz, é perfeito. Isso aqui é perfeito. Então, a perfeição na santidade cristã... O cachorro calou a boca finalmente. Tá? Então, é mais ou menos isso. Lógico, a pessoa não é perfeita, ninguém é perfeito, tal. Mas você pode chegar num nível tão bom que parece que não tem nada para se melhorar, tá? Então, os caras, eles estavam nesse nível. Quando eles iam para o deserto, quando eles iam para uma caverna, quando eles iam para uma casa, enfim. Lá não é tipo um local muito ideal quando você já você tá aprendendo. Então, a maioria dessas pessoas já ou estavam perfeitas, né, ou já tinham estudos teológicos avançados, né, como diz São Bento, já tinham sido provados, já era o ouro fornado já era o ouro provado na fornalha do mosteiro, né? Então, esses caras já foram provados, já foram conferidos lá no mosteiro, se eles eram bons para isso, se eles mandavam bem, se eles conseguiam. Mas muitos erementos no Brasil, eles não estão nem aí, nunca fizeram parte de um mosteiro, ou se fizeram, saíram, eles não foram, tipo assim, permitidos pelo mosteiro e tal. O mosteiro, muitas vezes, acho que ele não está preparado para empreender esse tipo de vida radical. E aí o cara começa a fazer esse estilo de vida e vira um babaca, tá? Porque lá, enfim, tem muitos problemas mesmo. Tanto na questão da tentação, o demônio vai te tentar com muitas dúvidas. E se você não tem um estudo aprofundado, você vai cair nessas dúvidas facilmente. Por exemplo, vamos supor que você vai lá, você é um rapaz jovem e tal, você vai lá pro deserto. Aí você começa a rezar. Aí o demônio só vai falar uma coisa: por que o homem reza? Aí se você não tem um estudo teológico, você vai entrar em parafuso e vai apostatar em tipo 2 dias. Então tem esse problema, sacou? Também tem um problema da virtude da obediência, que essas pessoas elas têm a tendência de ser muito desobedientes. Como eles são eremitas, eles fazem tudo do jeito deles, tudo no tempo deles. E isso é muito ruim, porque às vezes quando eles têm que obedecer a alguma pessoa, eles não sabem, eles não querem. Se com de birra ou não obedecem. E a desobediência é um pecado muito grave no catolicismo, tá? Lógico, a desobediência a pessoas corretas, aos seus legítimos superiores,
Você não precisa obedecer, né, isso aí de picadinha de abelha, enfim, essas leis satânicas ou essas leis que te induzem a pecar, tá? Mas lá no mosteiro em que eu estava, veio um eremita e ela tinha bastante esse problema, cara. Ela agendou lá no mosteiro um retiro. E no mosteiro em que eu estava, a gente estava em construção, então era permitido mulheres lá, tá? Tinha só eu e outro irmão, mas como a gente não tinha votos perpétuos, a gente podia entrar em contato com pessoas normais, assim, tranquilo, que no caso eram os construtores. E a menina lá, ela deu uma sorte grande de ter conseguido um padre lá que chorou pra gente. E o nosso superior liberou que essa moça fosse fazer um retiro lá. Ela ia passar 30 dias, olha só, 30 dias de graça. E aí no começo ela dizia, eu não como isso, 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 não como isso. Enfim, ela só comia vegetais não fermentados. E olha só, ela era uma menina de 20 anos, 21, 20 anos. Ela nunca tinha tido nenhuma experiência religiosa, tá? Ela nunca foi em nenhum mosteiro, nunca teve obediência a alguém. E ela vivia como mantelata. O que é a mantelata? Mantelata é uma pessoa que está na sua casa, né? Tem seus afazeres, tem a sua família, mas vive como se fosse um religioso. Então ele vai fazer todas as orações religiosas, vai fazer tudo dia, vai fazer a meditação igual religioso, papapá. Só que né, ele tem as obrigações de casa, enfim, lavar a louça, cuidar dos filhos, sei lá, o que seja que a pessoa tenha, tá? Então ela saiu da mantelata pra virar uma monja eremita, não preciso nem dizer que deu super errado, não é mesmo? Então, enfim, o primeiro dia ela qualquer coisa saía da cela pra pedir coisa pra gente, saía da cela pra dar conselho pro construtor, saía da cela pra dar conselho pra mim, saía da cela pra dar conselho pra não sei o quem. É uma pessoa, é uma escrava do demônio ali, e sem saber, se achando que estava o máximo com aquela roupa de eremita dela. Saía da cela para ir para a igreja sem perguntar se podia, saía para falar com os consultores, o que era o mais grave, porque não é normal de um eremita conversar com pessoas, a não ser que ele tenha extrema necessidade. Aí teve um dia que teve uma festa de aniversário lá do filho do consultor, aí ela foi, comeu bolo e ela dizia que só comia vegetais não fermentados. E bolo tem o quê? Tem ovo, né? Ai. Enfim. Uma pessoa que não está em boas mãos, está bem perdida. Inclusive, enfim, aconteceu tantas coisas lá, mas eu prefiro não falar. Espero que ela esteja bem agora, que ela tenha desistido, porque daquele jeito ali ela não ia vingar de forma alguma, né? Eu espero que ela tenha saído aí. Aí eu indico aí um Orvintes pra namorar com ela. Se ele quiser. Vou indicar aí o Daniel Vinícius pra ela. Vinha um cara de pedra, fantasma. O Daniel eu amo o Daniel Vinícius, cara. Não sei vocês, mas o cara chega nos comentários, bota 10 comentários para aumentar o engajamento, dá like, participa. Acho que vocês todos deveriam ser um pouco mais Daniel Vinícius. Então, se vocês chegaram até aqui, escrevam aí nos comentários: Daniel Vinícius, estou aqui. Vamos continuar. Deixa eu só pegar uma água. Vixe, eu fui pegar água e esqueci onde é que eu tava. Eu acho que eu vou falar agora dos outros estilos de monge, tá? Estilo número 2, que é o monge... como é que eles chamam? Tá, e essa divisão que eu utilizo é a divisão mais conhecida, que foi feita por São Bento,
no século VI. Está no livro dele, Regra de São Bento, quem quiser checar da maneira que ele escreveu. Outro tipo de monge é conhecido como giróvago. Vago, vocês devem lembrar das suas aulas de biologia. Vago é um cara que vai vagando, né? É errante. Um giróvago é um monge errante. Ele tá aí, tá andando, uma hora fica na casa de um, uma hora fica na casa de outro dia dorme na rua, outro dia dorme na casa de alguém. Então ele é um monge errante, tá? E São Bento, vou falar bem pertinho do microfone, odeia esses caras. É realmente algo bem ruim, porque você tá aí no mundo, você tem as preocupações, você não sabe onde você vai dormir e tal, e quando te convidam para uma casa vão te dar muita comida. Isso pode ser ruim para sua penitência e tal, e você vê uma menina gostosa na rua, isso te dá tentação. Então, e sei lá, cara, você tá morando na rua, pô, se você, lógico, naquela época você podia entrar numa igreja e rezar, mas não sei, não é um estilo de vida muito tranquilo, correto? Que você vai ter muita tranquilidade, tipo, amanhã eu sei que eu vou comer, eu sei o que eu vou fazer. O giróvago não é muito bem assim. Mas apesar de São Bento odiar esse estilo de vida, não quer dizer que você, ouvinte, não pode ser santo com esse estilo de vida, tá? Lógico, o São Bento vai dizer que o melhor estilo de vida é o dele, mas é perfeitamente possível ser outras coisas. Por exemplo, um santo que era giróvago, São Bento Labre. São Bento Labre ele foi um giróvago Não, perdão, o nome dele é São José de Bento Labre, ou é São Bento de José Labre, eu acho que é São José de Bento Labre, eu acho que é isso. E ele se sentiu chamado para esse estilo de vida e ele virou santo. Aí, que ele achou, não ele achou, né? Ele ouviu de Deus pedindo para ele errar aí, ser um errante, e nas igrejas, rezar nas igrejas pela reparação às ofensas, né? Ao Santíssimo Sacramento. Então ele achou que essa missão era de Deus, foi lá e fez e virou santo. Tá aí, canonizado. Acho que é São José Bento Labre, isso mesmo. Outro estilo de vida é o sarabaíta. Sarabaíta é o cara que chega assim, vai lá no Telegram, e rapaziada, bora virar monge. Aí arranja os 5 caras e eles arranjam a casa e começam a virar monge. Então, para São Bento esse estilo é muito ruim, porque você não vai ter um padre ali, você não tem toda uma herança espiritual de uma ordem, de um santo. Você está ali fazendo uma doida. Isso é muito perigoso mesmo. Eu não vou nem explicar, tá bom? Já é meio óbvio os problemas que se pode ter sendo um sarabaíta. E o último estilo de vida, que é o que tem mais janelas de oportunidade, tem mais ramos que podemos esmiuçar, é o cenobita. Cenobita vem do grego kenobios. Kenobios significa comunidade em grego, tá? Então, são os monges que vivem em comunidade. Não favela, tá? Mas vivem juntos com outros irmãos. Normalmente uma quantidade boa. Isso não quer dizer que você vai ter contato com os outros irmãos. Isso não quer dizer que você vai conversar com eles. Isso não quer dizer que você vai ser amigo dos outros. Quer dizer que você está junto. Por exemplo, no mosteiro Cartucho você pode passar sua vida inteira lá, vivendo com 10 irmãos, e você nunca ter oportunidade de falar com um deles. Você nunca ter a chance de falar com um deles, enfim, por algumas circunstâncias e tal. Eles estão em comunidade, mas isso não quer dizer que você vai ficar conversando, que você vai ter recreio, que você vai zoar, que você vai brincar. Não. A comunidade é feita sobretudo por 2 motivos. Primeiro motivo, para nós exercitarmos a virtude da obediência
da paciência, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é por motivos práticos, Se você tem 10 homens ali, você consegue fazer uma plantação, uma construção muito rápido, você consegue se autossustentar de maneira muito simples. É difícil quando é só um homem. Quando é só um homem pode dar errado e você, por exemplo, ali você pode ter um médico, você pode ter um construtor, você pode ter um eletricista, você pode ter um pintor, você pode ter um cantor, você pode ter um tecladista para a missa. Enfim, é muito bom nesse sentido. Também o coro, né? Fica em canto gregoriano, fica uma maravilha. Então é mais pelo fim prático. O fim prático. E também, por exemplo, se você está em um mosteiro em comunidade, você sempre vai ter mais cuidado no que você faz, porque tem outras pessoas te olhando. Se você reza mal rezado, as pessoas vão olhar e tal, e isso evita muitas faltas que cometemos quando estamos sozinhos, tá? Nossa, deu um negócio no meu nariz, entrou areia no meu nariz. Então você vai ter vários tipos de cenóbios. Você vai ter os mais estritos, que, por exemplo, são os trapistas, que você não conversa com ninguém, tá? Você está ali em comunidade com mais 10 pessoas, 10, 15 pessoas, mas você não conversa. Você pode chegar a nunca conversar com algumas daquelas pessoas por toda a sua vida, tá? Os cartuchos também têm isso, só que um pouco mais mitigado. Você tem outras ordens que você pode conversar um pouco mais, que são as ordens ativas. Então vamos fazer a distinção. Nós temos as ordens contemplativas e as ordens ativas. O que são as ordens contemplativas? As mais conhecidas são os trapistas, que são conhecidos também como beneditinos da estrita observância, e os cartuchos. Então eles não têm apostolado, eles não têm pregação, eles não falam com as pessoas, eles estão só na deles ali, rezando e tal, sem contato com o mundo exterior. Os trapistas, eles têm um pouco mais de contato com o mundo exterior, tipo, se você é uma pessoa leiga e quer fazer um retiro lá, você pode. Nos cartuchos não, você não pode, você só pode fazer retiro se você quiser ser cartucho, tá? Olha, padre, eu tô pensando em ser cartucho, eu posso fazer um retiro aí? Aí ele vai dizer, pode, vem cá, fica aqui 7 dias e tal. Agora se diz assim, padre, eu sou casado, eu posso fazer um retiro? Ele vai dizer, não, vá para outro mosteiro no nosso... Não pode, a gente não pode ter contato, tá bom? Beleza, tchau, tchau. Na Trapa já pode. Eu não sei se podia no passado, mas hoje... No Beneditino com certeza podia, tá? E o Beneditino é uma ordem contemplativa. Eles não têm isso de pregação, apostolado e tal. Mas eles têm algumas coisas que os outros não têm. Ele é mais aberto na questão de retiro. A missa é aberta ao público. E eles podem ter um colégio. Por isso que você vai ver no Brasil muitos colégios São Bento. Colégio São Bento. Na ordem de São Bento, eles podem ter colégio, tá? Então, a maioria dessas regras contemplativas, elas vêm de uma regra chamada Regra de São Bento, que é um livro de 40 páginas, que ele é tipo uma constituição, assim. No mosteiro você é tipo um país ali, entendeu? E você segue essa regra. Tudo que tem que acontecer nesse país é seguindo essa regra. Se você quebra alguma coisa dessa regra, é tipo feio uma lei aqui no Brasil, entendeu? Então é bem interessante. Só que você tem essa mesma regra de São Bento, só que os mosteiros a aplicam de forma diferente. O mosteiro os beneditinos, que são os que usam preto, eles são os mais leves, eles aplicam essa regra da maneira mais leve, tá? Os trapistas, eles aplicam a regra e um pouco mais de rigidez, uma rigidez mais pesada, pesadíssima de tudo, e ainda vão fazer mais do que está pedindo ali, pelo menos no passado. Hoje em dia
Os cistercienses, por exemplo, outra ordem contemplativa que segue a regra de São Bento, mas eles vão pegar pesado na pobreza. Eles são muito mais pobres. Eles tentam ser os mais pobres que tem. Os cartuchos. Os cartuchos, eles se inspiram na regra de São Bento, tá? Mas eles seguem um livro chamado, um nome bem engraçado, né? Que é Constituições, justamente para lembrar desse sentido, que eles estão no local que você tem que seguir uma Constituição. Então, eles seguem um livro chamado Constituições. E, enfim, muitas coisas eles simplesmente pegam emprestado da regra de São Bento, mas outras eles criam, beleza? Então, a questão da pobreza eles têm, não é o foco deles, como por exemplo é o foco dos franciscanos. A questão o foco deles é no silêncio e no isolamento do mundo, tá? Então eles são os caras que podem chegar a ficar 21 horas por dia isolados. 21 horas, tá? Então eles só se encontram para rezar 3 orações, que se chama Laudes, Vésperas e Matinas. Matinas é a oração da meia-noite, eles rezam todo dia. Você tem que se acordar lá, você dorme 3 horas, aí você se acorda com aquele sono querendo dormir, só que o sino tá tocando tão alto que dá vontade de morrer. Aí você tem que se acordar e ir lá e rezar essa oração gigantesca que demora umas 3 horas, sem brincadeira. Mas, cara, a oração da Matinas é muito bonita, velho. Muito bonita. Me dava muita raiva de rezar. Claro, se acordar assim, você tem que dormir 3 horas, você acorda. Ah, nossa, ainda mais onde eu tava, que de meia-noite fazia um frio federal. Aí você acorda assim, mas nossa, que oração bonita, cara. Que oração bonita. Eu acho que eu vou botar até uma parte da oração aí no fim do podcast, que é o Venite adoremos. Venite adoremos é muito bonito. Que é um salmo, tá? Venite adoremos Domine Deus nostro. Esqueci o resto. Nossa, que salmo bonito. Que salmo bonito. Nossa, que maravilha aquele ofício, cara. Se eu pudesse me casar com uma coisa, eu me casaria com o ofício das matinas. Enfim. Onde é que eu tava? Então você tem essas comunidades assim. Você tem as comunidades ativas, tá? Que são chamadas de conventuais. Por exemplo, o seminário, eles são cenobitas? São. Só que ali você pode conversar com seu amigo no tempo livre, com um amigo seminarista, com o seu superior. Você vê ele passando no corredor. Opa, superior, posso falar com você? Não, pode, fala aí. Não sei o que, eu perdi minha borracha. Tem como você me prestar uma borracha? No seminário, é o cenóbio mais tranquilo que tem. Lógico, eles têm as horas de silêncio. Tem as horas que você tem que, por exemplo, depois das 8 horas até as 6 da manhã é silêncio completo. Se você falar com alguém é pecado mortal. Bem, num seminário, as pessoas chamam antigo ou tradicional, mas eu costumo chamar de normal, porque no seminário sempre foi assim. Tá? Depois das 8 horas é o grande silêncio que chama. Mas, claro, nesses mosteiros, vale citar aí, tanto nos contemplativos quanto nos ativos. Por exemplo, se você está trabalhando, você às vezes precisa falar com uma pessoa, certo? Então, abre-se para se falar com um monge, com outro monge sobre o trabalho. Mas somente sobre isso. E se você tiver autorização. E a língua de sinais, inclusive, foi inventada pelos monges beneditinos, porque eles queriam guardar o máximo de silêncio possível, até mesmo trabalhando, para evitar más conversas. Como diz na Bíblia, né? No muito falar não foges ao pecado. Então, falar muito é algo perigoso, é um pecado. Deixar a língua solta. Então foram os monges beneditinos que inventaram a língua dos sinais. Que inclusive os beneditinos, apesar de eles não serem muito rígidos na questão do jejum e tal, eles são bem rígidos na questão do silêncio. Eles ficam calados o dia inteiro. É muito interessante.
muito interessante. Todas essas ordens, se você for pegar nas épocas antigas, elas eram bem boas mesmo. Só os carmelitas que dependem, velho. Tem uns carmelitas que eram bagunçados, tem uns que era bom, tem uns que era horrível. O feminino, em geral, era bom, mas o masculino você tinha que filtrar. É triste. As ordens ativas, a maioria são as mais conhecidas, tá? Então, os dominicanos, que é a ordem de Santo Tomás e São Domingos, os agostinianos, os franciscanos, né? Deixa eu ver mais alguns redentoristas, no Brasil a mais conhecida deve ser aquele Arautos do Evangelho, só que é um lixo, não vá para aquilo, tá? Não nem se envolva com isso de Arautos do Evangelho. Mas vocês já devem ter uma ideia aí, né? Então, cada uma das ordens ativas segue o mesmo princípio, cada uma delas vai dar um foco em algum tipo de coisa específica. Por exemplo, tinha lá os franciscanos, eles dão um enfoque na pobreza. Quando você vira franciscano, você não pode nem tocar em dinheiro, porque isso é pecado mortal, tá bom? Eles escolhem lá um cara para poder tocar em dinheiro, o resto não pode nem tocar em cartão de crédito, dinheiro, nem nada. Nada. Chinelo você só usa se você tiver uma necessidade muito grande. Pelo menos era na regra antiga, não sei agora. Você vai cuidar, vai limpar a ferida de bunda de mendigo. Você vai pedir esmola na rua, então uma ordem ativa. Claro, você tem os franciscanos eremitas, que são bem legais, eles são eremitas na semana e no fim de semana eles fazem essas coisas ativas aí, pregação, limpar a bunda de mendigo aí na rua, limpar o mendigo todo vomitado na rua, pedir esmola. E na semana eles ficam lá como eremitas. É bem interessante. Diziam, inclusive, que São Francisco vivia assim, mas eu não sei muito da história de São Francisco, inclusive há muitas controvérsias sobre a história dele. Controvérsias não, né? Coisas que a gente não tem certeza, melhor dizer assim. Voltando. Então a ordem de Santo Tomás, por exemplo, que são os dominicanos, se focava na questão dos estudos e da pregação, ou seja, você ser um pregador magnífico, um cara que entende muito da doutrina e ou seja, você, ouvinte, você descobre a melhor forma de você se santificar. Por exemplo, se você percebe, por exemplo, que você foi um cara, sei lá, muito apegado ao dinheiro, muito gastador, não sei. Você pensa assim, pô, cara, eu tenho que tirar isso do meu coração. Eu acho que se eu for para os franciscanos, eu vou para o céu. Aí você vai lá para os franciscanos, entendeu? Agora vamos supor que você é um cara que você encontra Deus mais sozinho, mais no silêncio e tal. Você, pô, cara, acho que eu tenho que ir para uma ordem mais silenciosa. Eu sou um cara muito rotineiro, eu tenho que ir para um mosteiro assim e tal. Meus pais, eles me atrapalham um pouco. Então você tem que ir para um mosteiro mais contemplativo. Agora, por exemplo, você pensa, não, eu acho que eu fico mais santo se eu ajudar as pessoas, se eu ensinar as coisas, se eu pregar bem, eu acho que eu vou ser santo assim. Aí você vai para um dominicano, para um agostiniano, para um seminário. Ou você pensa, não, eu gosto, sei lá, tem inúmeras coisas. Eu tenho muita devoção ao Santíssimo Sacramento, eu quero estar pertinho dele o dia inteiro. Então você pode ir para mosteiros que são da perpétua adoração, que tem adoração 24 horas por dia do Santíssimo Sacramento. Aí os monges vão revezando. Eu conheço um franciscano que ele era de um mosteiro assim, da perpétua adoração. E ele passava 4 horas por dia ajoelhado adorando o Santíssimo, né? Então, muito interessante isso aí. Se você tem, sei lá, tem a devoção a cuidar de pessoas no sentido de saúde, aí você vai para os Baranabaitas, que eles é uma ordem focada nos hospitais, em cuidados e tal. Então, é isso aí, ouvinte. Você tem que se conhecer, cara. Você tem que se conhecer. Mas, por exemplo, o cara diz, eu não tenho vocação para ser
para ser padre. Olha, a vida não é só ser padre. Você pode ser um monge que ensina, você pode ser um monge numa caverna, você pode ser um monge que vai ter uma vida mais ou menos rígida. Enfim, vocês viram, você tem várias opções. Você pode ser um monge pobre, você pode ser um monge que sai andando na rua, você pode ser um monge que prega, você pode ser o monge que cuida de doente, você pode ser o monge que, sei lá, vai para o meio da mata e vai converter lá os índios canibais, que nem os jesuítas fizeram. Você tem inúmeras opções. E você, claro, vai escolher a que você achar que vai ser mais santo nela, ou que se enquadra melhor. Porque não adianta, por exemplo, você querer pôr um cara que tem muitos, né, é um pouco doente e tal, tem necessidades de, sei lá o que, de remédio, pipipipopopó, e você quer botá-lo de ir pro médico e tal, você botá-lo num mosteiro super contemplativo nos cartuchos, aí o cara vai ter que ficar saindo, vai perder toda a espiritualidade e tal, porque cada um faz o seu método, tá? Por exemplo, São Francisco vai lá e escreve: para você ser santo, você tem que fazer isso. Nos cartuchos, São Bruno, ó. Para você ser santo, aqui você faz a primeira coisa, você não entra em contato com ninguém do planeta Terra, só com a gente aqui. Aí depois disso você faz isso. Entendeu? Então você tem que seguir uma ordem ali. Se você não faz o passo 1, você não vai conseguir fazer o resto. Se você faz o passo 1, você consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, alguns indicativos aí, ouvintes, que você pode ter a vocação monástica. Indicativos aí eu vou falar para vocês. Indicativo número 1, um descontentamento. Você não sentir mais prazer nas coisas do mundo, tá? Por exemplo, eu tava caminhando na rua ontem e eu vi um cara que ele tava apaixonado por uma churrasqueira elétrica. Eu tava fazendo assim na rua e ele, nossa, eu tava vendo uma casa, tá? A casa tem um muro baixo. Aí, nossa, Brad, eu me apaixonei pela sua churrasqueira. Como eu queria ter uma churrasqueira dessa. Essa churrasqueira é muito boa. Nossa, que vontade de ter essa churrasqueira. Essa churrasqueira consegue assar 4 tipos de churrasco. Ela tem 5 tipos de potência. Ela tem uma cor cinza, granel. Ela é maravilhosa essa churrasqueira. Nossa, que vontade de possuir uma churrasqueira. Como eu amo churrasco, churrasqueira. Enfim, o cara ali com a churrasqueira fica feliz. Ou aquele seu parente que... Nossa, como eu amo ver o jogo do Flamengo. O Flamengo é tudo. Eu amo futebol. O Hendrick, o Gabigol, o Robozão tá no Al Nassr, o Lionel Messi ganhou a Copa. Então esses caras assim tem muito prazer em coisas muito bestas, sei lá. Nossa, como eu amo comer, cara. Comer é muito bom. Nossa, que vontade de comer um jantar. Que vontade de jantar. Enfim, essas coisas bestas, entendeu? Sei lá. Menina seria mais maquiagem, vaidade, bolsa, roupa, fofoca da capricho. Então, se você tá meio black pilado com todas essas coisas assim, é um indicativo. Você deve ser monge. Que você tem jeito para ser monge, tá? Que pode ser Deus tirando esse prazer para que Ele te mostre o caminho que você deva ir. Ou não apenas a sua personalidade mesmo, mas mesmo se for sua personalidade, mostra-se um caminho que se deve seguir. Outro indicativo, se você faz um retiro num mosteiro e acha aquilo ali maravilhoso, acha aquilo ali magnífico, aquele estilo de vida. Porque tem gente que vai para o mosteiro e diz assim, olha, eu estava num pesadelo. Ninguém aqui conversa, ninguém aqui fala do clima, ninguém aqui dá um tapinha nas costas dos outros. O que é isso aqui? O que é isso? Então tem gente que vai para o mosteiro e acha um inferno. Mas se você vai, fica lá 7 dias e, nossa, que canto maneiro, que papapá, que, nossa, como... Quando você fica com muitas saudades do mosteiro, é um sinal, entendeu? Outro indicativo, você não gostar de papo chimpa. Esse aí é um indicativo muito grande que você tem vocação para ser um monge. Lá você não vai encontrar papo chimpa, amigo.
pode ter certeza, você não encontra nem papo necessário. Às vezes, quanto mais papo chimpa. Nossa, inclusive eu falei um papo chimpa lá no mosteiro, cara, um dia eu fiquei com a dor no coração até hoje. Nossa. Tava falando de um... enfim. Porque, enfim, eu vou contar já comecei. Cara, eu estava lá no mosteiro um dia e do nada apareceu um cachorro lá. Um cachorro muito bonito, com uma coleira. O cachorro era barulho. Aí a gente, oxe, o que é isso, mano? Um cachorro aqui, que diabo é isso? Aí o que foi? Deve ter sido alguém que não queria mais criar o cachorro. Aí deixou lá na frente do mosteiro, o cachorro entrou. Pra ele se livrar do cachorro. A gente, vai ter que cuidar do cachorro até dar lá pro canil. Aí teve um dia lá que a gente ficou chimpando, falando desse cachorro, como é que ele era chato, insuportável, engraçado. Mano, porque o cachorro, enfim, digamos assim, ele não tinha lá os Países Baixos dele muito cobertos, tá? Então era bem visível, era bem esquisito, porque às vezes latejava. Quando ele ficava muito animado aí abria e, né, dava, era... E o cachorro, ele tinha algum problema que ele tava sempre com o nariz entupido. Então tava sempre, sei lá. Eu acho que eu vou cortar essa parte. Enfim. O que eu ia falar? Então, você tem esses indicativos aí. Outros indicativos é você ter já conseguir ficar muito tempo sem pecar gravemente, mortalmente. Referir os 10 mandamentos. Você ter muito anseio na perfeição, em querer ser uma pessoa perfeita. Gostar muito de silêncio, de tranquilidade, é um indicativo também. Ser uma pessoa que gosta muito de ter rotina. Nisso eu estou falando mais para mosteiros contemplativos, tá? Para mosteiros ativos você segue basicamente o mesmo, só que um pouco diferente. Por exemplo, você gostar de ensinar as pessoas é um bom indicativo do mosteiro ativo. Você gostar de estudar, você gostar de aventuras, tá? Então vai depender do mosteiro ativo, porque eles são bem diferentes. Bem diferentes mesmo. Por exemplo, no franciscano, você tem que ter consciência que com a pobreza você vai se santificar melhor. Ou que, por exemplo, se humilhando ali, né, limpando feia de bunda de mendigo, você vai se santificar melhor. Pedindo dinheiro na rua ali vai ser um caminho bom para você. Se vai para um seminário, você tem que, sei lá, gostar de se santificar com outras pessoas, rezando em comunidade, espalhando a palavra para as outras pessoas, conversando, convertendo pessoas e tal, santificando os outros. Então, acho que eu já falei bem. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa que eu tenho que falar. Sim, tem algo muito importante. Deixa eu só dar um gole d'água. Então, como eu falei, a maioria dos mosteiros hoje em dia estão uma piada, tá? Mosteiros de ordem ativa, tem algum bom preço? Tem. De ativa tem. Tem Monfortinos nos Estados Unidos que são bons. Tem seminários, a saber, nos Estados Unidos, e tem um na Itália que é bom. Tem um na Argentina que eu já ouvi falarem bem, já ouvi falarem mal, não sei se é bom. No Brasil, até o momento, não tem nenhum bom que esteja bem estruturado. Ainda está para se organizar melhor. E o da Argentina que eu tô falando que é bom não é da Fraternidade São Pio X, aquele seminário é horrível. Qualquer seminário da Fraternidade São Pio X, você vai sair de lá pior do que você entrou.
tá? Tem muita cachaça lá, tem muito cigarro, tem muita festa. Pelo menos não tem homossexualismo, mas você vai sair lá pior que você entrou. Pode acreditar em mim, tá bom? Aquilo ali não é um local bom pra você, não. Bem, eu posso falar do da Argentina e da França. Os outros eu não posso falar porque eu não conheço pessoas que estiveram lá, nem conheço muito a fundo, tá? Mas o da França e o da Argentina, não recomendo. Nem se te pagarem. Voltando. Mas não achem que todos os padres formados lá, tá? São mau caráter. Alguns deles tiveram que ir para lá porque era o único jeito, era a única forma de ser ordenado, de aprender a rezar a missa em latim e tal. Não acho que todos que foram ordenados lá são mau caráter, são cachaceiros, são, enfim, né? Pessoas folgadas. Tem muitas pessoas que vão para lá e, apesar de todo esse lixo, tentam se manter puros. Assim como a ostra no meio do mar mantém puro uma pérola. É difícil, mas é possível. Então, além desses, dos monfortinos e dos seminários, tem algumas tentativas, tá? Tem um no México. Do México não é bom, não. Tem um seminário lá, mas não é bom, não. Tem um mosteiro lá, mas eu não sei se é bom. Mas tem. Que segue a regra antiga. Agora, de mosteiro contemplativo bom, tem o que eu tava no Brasil, mas ele não é muito bom. Tipo assim, dos Brasil ele é o melhor, mas isso não significa que ele é muito bom, entendeu? Tipo assim, o melhor time do Suriname de futebol, o FC Suriname. Não quer dizer que porque ele é o melhor time do Suriname, não quer dizer que ele é um time muito bom. Enfim, então o melhor aí do Brasil era o que eu tava, em Minas Gerais. Tem outros bons, só que eles são adeptos ou da heresia do modernismo ou da heresia galicana. Então, tem um muito bom lá na Colômbia, só que eles são reconhecer e resistir, tá? Isso é um pouco muito problemático, essa posição teológica. Tinha um que eu tava pra ir na França, só que deu errado e tá caindo aos pedaços lá o mosteiro. Em teoria tem alguns outros aí, mas não sei. Enfim. Mosteiro que tem você vai aprender tudo da maneira tradicional, da maneira de sempre. Sem essas misturas, infiltrações maçônicas, modernistas e tal. Complicado, muito difícil, muito difícil. E nem os tradicionalistas estão indo bem, tá? Porque o demônio conseguiu entrar ali naquele seminário da fraternidade. Os padres de lá, que eram para sair muito santos, estão saindo capengas. Inclusive, pode até ser pessoas estudadas e tal, pessoas inteligentes, mas a questão espiritual não estão muito bem. Lógico, eles podem ser pessoas muito bem espiritual, mas estou dizendo no geral, por causa do ambiente que eles tiveram que ficar, tá? Então, mas tem, enfim, alguns seminários bons lá nos Estados Unidos, na Itália, em teoria tem um na Alemanha que é bom também, enfim. Então, eu queria falar aí para os ouvintes que chegaram até o fim. Comentem aí nos comentários. Comentem aí. Deixa eu pensar em alguma coisa. Escrevam aí. Rezem pelo Padre Jerônimo. Não sei se vocês iriam escrever. Escrevam aí. Macaquinho 123. Muito bem. Escrevam aí Macaquinho 123 se você chegou até aqui. E eu vou falar do projeto que eu tô tendo agora. E o projeto que eu tô tendo agora é que eu tô organizando aí uma galera. Tô chamando uma galera aí pra ver se a gente consegue arranjar um bispo pra fazer um mosteiro. Eu já arranjei 3 caras, já arranjei um padre interessado.
né? Só que vamos rezar aí para que isso tudo dê certo, porque se a gente fosse fazer, eu iria seguir provavelmente seria a regra dos cartuchos, que é a regra mais rígida que tem, seria do jeito antigo, ou seja, o Prestes conseguiria ir pro céu, provavelmente, se ele se esforçasse, que com essa regra é muito boa, cara. Mas é aquela regra mais tensa, né? Você não pode ter contato com ninguém e tal. É uma regra bem tensa. Você fica 21 horas sozinha por dia. Mas, ouvintes, peço que vocês rezem por mim aí, pelo meu projeto, que graças a Deus está indo um pouco à frente. Enfim, conseguimos 3 rapazes e um padre. E a gente talvez só precise arranjar mais um rapaz e construir as casinhas e o oratório numa propriedade que eu tenho ou numa propriedade de alguma outra pessoa. Então, peço que rezem por mim para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga completar esse projeto, mesmo que eu não vá ser monge, sei lá, eu tomo 5 tiros de metralhadora, eu perco minhas 2 pernas, aí não dá para ser monge, mas pelo menos eu posso ajudá-los. Rezem também aí pelo padre Jerônimo, que ele é o que vai nos ajudar nisso. Ele se ofereceu, só que ele, enfim, está passando por muita dificuldade financeira, está passando por muita... porque ele foi perseguido aí, né, pela igreja nova e acabaram expulsando, e ele está sozinho, está meio independente assim, mas a gente vai tentar uni-lo a algum bispo tradicional. Eu estou explicando algumas coisas da crise da igreja ainda, mas ele vai entender tudo sim, ele é um cara bom. Então, rezem aí. E se alguém tiver interessado em ser um monge contemplativo aí, seguindo uma regra bem austera, me manda aí um Telegram, tá bom? Que a gente vai se conversando e tal. Mas tenha pelo menos 6 meses de conversão ao catolicismo, uma conversão sincera, tá? E muito rígida e muito ardente. Então, não que você reze pouco, aí você, eu já tenho 6 meses. Não, cara, que você tenha rezado bastante, você tenha se esforçado, você tenha lido a Bíblia, você tenha rezado pelo menos o texto todo dia. Então, 6 meses aí você pode falar comigo tranquilinho, que eu acho que vai dar certo. Vai ser difícil, mas talvez dê certo. E se der certo, vai ser o melhor mosteiro do mundo. Se for o melhor mosteiro do mundo, a gente vai pro céu. Se a gente for pro céu, vai dar bom. Vai dar bom se a gente for pro céu, mas eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês rezem por mim, assim como eu estou, né, rezando por vós. Então, eu não sei se tem mais algo para dizer no podcast de hoje. Era só isso mesmo. Então, valeu aí todo mundo. Obrigado pelas visualizações. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem compartilhem para os seus amigos que você acham que gostariam de ser monges ou que dariam certo ou que querem ser monges, mas não conhecem esse problema, tá, que está tendo agora dos mosteiros depois dessa reforma monástica aí do Vaticano II. Compartilhem o máximo possível. Comentem o que vocês acharam, possíveis dúvidas e tal. Qualquer coisa interessados, me chamem lá no Telegram. Só pedir aí no Telegram para o Caverna, para o Super Brawl, enfim. Manda aí nos comentários. Ei, passa aí o seu Telegram, eu tô interessado. Aí eu vou te responder alguma hora. E você vai falar comigo lá no Telegram alguma hora. Agora, por favor, não peça no Telegram você. Oi, Prestes, tudo bem? E aí, como é que foi o seu dia? Oi, Prestes, você gosta mais de 1/3 de madeira ou de 1/3 de ferro? Você gosta mais de rezar às 8 da noite ou às 7h30? Não, isso aí eu não vou responder não. Mas se você tiver, sei lá, dúvidas assim, eu acho que eu tô com capeta, eu quero ir pro mosteiro, não sei, eu só se pererei de verdade, minha mãe, ela é da macumba, o que que eu faço? Aí pode mandar. Uma hora eu respondo. Então, isso aí, valeu, falou. Eu acho que eu vou botar o Venite Adoremos aqui no final do podcast.